Olá, começa agora o segundo episódio do programa Diagnóstico. Eu sou o Felipe Bueno e essa é a doutora Rebeca Saad. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo, Felipe. O nosso convidado de hoje é o doutor Josenir Teixeira, advogado nas áreas de saúde, terceiro setor, escritor, palestrante, mestre em Direito. Como é que vai o senhor? Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite, é um prazer estar com vocês. Prazer recebê-lo aqui. Bom, o nosso assunto hoje é terceiro setor e tudo que envolve o terceiro setor. Mas, fazendo uma pesquisa informal aqui antes dessa nossa conversa, a gente chegou à conclusão que tem muita gente que nem sabe o que é isso. Então, se alguém na Praça da Sé perguntar o que é terceiro setor, doutor Teixeira, o que é o terceiro setor? Como definir esse setor tão importante, mas que muita gente nem sabe o que é? O terceiro setor é o mundo das ONGs. Eu não sei se isso resolve, se esclarece. ONGs são organizações não governamentais. São pessoas jurídicas privadas sem fins lucrativos. O que não quer dizer que elas possam realizar serviços remunerados, até porque no mundo capitalista você tem que ter receita para pagar suas despesas. Mas terceiro setor, resumidamente, é o mundo das ONGs. Nós temos no Brasil hoje 815 mil ONGs que se inserem dentro deste conceito chamado terceiro setor. Legal. Explica um pouquinho para nós, eu acho que vem sempre essa dúvida, a gente é um podcast de saúde, né? Qual a relação do terceiro setor com a saúde? Tem bastante relação. O Brasil importou de Portugal o sistema das Santas Casas, por exemplo. Em 1400 e pouco, a rainha Leonor, em Portugal, criou as Santas Casas, e em Portugal tem muitas Santas Casas, e com a colonização veio isso para o Brasil. Tanto que a primeira ONG que nós temos no Brasil, a mais antiga, ela foi criada em 1543 e é justamente a Santa Casa de Santos. Santa Casa de Santos é uma ONG, é uma entidade do terceiro setor e foi criada em 1543. Nós temos hoje em torno de 1.500 Santas Casas no Brasil, que são ONGs, pessoas jurídicas sem fins lucrativos, e temos outras entidades que não são chamadas Santas Casas, porque Santa Casa é um apelido. Santa Casa não existe como natureza jurídica, como pessoa jurídica diferente. A gente tem vários outros hospitais que são privados, mas que mantêm relacionamento com o SUS. E aí eles se tornam automaticamente atendentes de usuários do SUS. Então nós temos hoje, o Brasil tem em torno de 4.700 hospitais e a maioria deles é gerido por entidades sem fins lucrativos, muitos com convênio com o SUS. Coisa muito interessante que o senhor falou das Santas Casas, e acho que a gente pode voltar daqui a pouquinho a esse tema, porque quem anda numa estrada talvez nunca tenha usado uma Santa Casa na vida, mas vê, né, à medida que vai se aproximando do centro da cidade, Santa Casa, da cidade Y, X ou Z, a 3 quilômetros, a 2 quilômetros e tal, porque não deixa de ser uma referência, né, positiva, independentemente da situação da Santa Casa em questão. Agora, antes da gente entrar nesse assunto, eu queria saber por que o senhor, formado em advocacia, né, o senhor é mestre em Direito, resolveu entrar nesse meio, ou foi esse meio que chamou o senhor? Como é que foi isso? O meio que chamou. Em 1989, quando muita gente aqui provavelmente não tinha nascido, eu entrei na faculdade de Direito e comecei a trabalhar no cartório, analisando estatutos de ONGs. No ano seguinte, em 1990, eu entrei no escritório, que já atuava com ONGs e na área da saúde, e tudo isso eu fiquei, estou até hoje. Então eu meio que entrei no meio aos 19 anos e acabei desenvolvendo minha vida profissional toda justamente numa área que engloba diretamente saúde e terceiro setor. Quando a gente está falando de 1989, fim dos anos 80, então qual que era essa realidade, para que as pessoas conhecem um pouco esse terceiro setor, saibam? Nem se chamava terceiro setor, não tinha essa visão, enfim, obviamente não tinha internet. No Brasil não tinha celular. Celular veio, eu tive meu primeiro celular em 96, num sorteio da Telesp, que eu tive a sorte de ser um dos primeiros sorteados. Exatamente. Então a comunicação, a informação, ela girava de uma forma muito mais lenta, mais difícil. Você tinha a informação por meio de jornais publicados semanalmente na área do direito e tal. Então era bem diferente, não existia Código do Consumidor, que no ano seguinte, em 1991, passou a ser o norte deste relacionamento do ponto de vista jurídico, e até hoje
é o que norteia essas relações. Então era muito diferente. A gente falava que trabalhava com entidades de padres e freiras, que era a grande maioria, hoje ainda tem bastante. Então depois, apesar do conceito terceiro setor já ser assim chamado nos Estados Unidos há muito tempo, isso demorou a chegar bastante aqui. E a gente não tinha pouco livro, enfim, era bem difícil, como dá para se imaginar num mundo mais analógico que era aquele. E quem regulamenta o terceiro setor hoje? Como é que a gente cobra o bom funcionamento do terceiro setor? Como é que a gente consegue acompanhar isso? Temos algumas variáveis aí. Se nós três aqui quisermos criar uma ONG, hoje, nós criamos. A lei determina que qualquer ONG pode ser criada com no mínimo 2 pessoas. Nós somos em 3, então já podemos criar uma ONG. E a gente pode criar uma ONG para qualquer coisa. A gente pode desenvolver ou escrever no objetivo desse estatuto o que a gente quiser. A gente pode ter um critério mais profissional, sim, podemos criar uma ONG para adorar o sol, adoradores do sol. Então é muito fácil criar uma ONG, uma associação civil sem fins lucrativos, que é a denominação correta. O terceiro setor, na verdade, ele é composto por 2 tipos de pessoas jurídicas. A associação, que é o que eu acabei de falar, e a fundação, que é um pouco mais complexa, porque ela exige um patrimônio. Ela exige a existência de um patrimônio prévio que vai sair de quem é o atual proprietário e passar para uma pessoa jurídica que vai nascer, chamada fundação. São as doações que a gente viu acontecer? Família criar fundações a partir de patrimônio, de terrenos, de prédios que são doados para saúde? Também. A doação eu posso doar para uma Santa Casa para aquele dinheiro ser aplicado no desenvolvimento. Isso não é fundação, é uma mera ajuda. A pessoa teve interesse em fazer, mas eu posso formalizar essa criação de uma fundação para desenvolver determinada atividade. Um tema que seja caro a você, por exemplo. Exatamente. Eu gosto de aviação, por exemplo, que é uma fundação para incentivar a pesquisa na aviação. Não poderia. Não poderia? Não poderia, porque a lei prevê algumas áreas que a fundação pode ser criada. Isso é Mas a título de benemerência, então não pode. O Código Civil, que é a lei que normatiza isso, traz lá umas 5 ou 6 áreas nas quais somente naquelas pode criar uma fundação. Diferente da associação. Eu poderia criar uma associação com esse objetivo que você acabou de falar. E a fundação, ela precisa obrigatoriamente da presença do Ministério Público. O Ministério Público tem que entender o que você quer fazer, você vai ter que apresentar o plano de trabalho, quanto é que você quer imobilizar, qual é o objetivo que você quer fazer, qual é o custo mensal que ela vai ter, de onde vem o dinheiro para manter esse custo mensal. Daí ele tem que autorizar a criação da fundação, e daí tem um caminho a ser percorrido no cartório, ela é criada por uma escritura pública e tal. A associação não. A associação a gente senta aqui, digita uma ata, digita um estatuto, leva no cartório, e em 10, 15 dias a ONG está pronta. Por isso que das 815 mil entidades que nós temos no país, 90% são de associações e 10% só de fundações, conta dessa burocracia que eu acabei de dizer. Mas você perguntou, Rebeca, sobre quem fiscaliza. Fiscaliza, cobra. Se a gente criar essa ONG que eu acabei de sugerir aqui, ninguém vai nos fiscalizar, porque ela é privada, nós provavelmente bancaríamos o custo dela, tal, e é tudo privado. A coisa começa a ficar complicada e burocrática quando eu vou atrás de dinheiro público. Quando eu posso buscar títulos emitidos pelo poder público que vão permitir ou que eu receba dinheiro diretamente do poder público ou que eu reconheça como receita impostos que eu não pago. Então, quando eu tenho que pagar R$1 milhão de imposto por ano e eu tenho um certificado, por exemplo, público, que me permite não pagar, eu deixei de recolher aos cofres públicos R$1 milhão numa guia, mas eu sou obrigado a devolver para a população R$1 milhão em atividades para o bem comum, que é a contrapartida do valor que eu deixei de pagar numa guia. E aí eu tenho fiscalização. Aí eu tenho prestação de contas para o ministério que me deu aquele título. Eu tenho fiscalização interna e externa. E hoje isso é maquiado no Brasil? Se é maquiado? Tipo, presto serviço, não pago imposto, mas o serviço, será que é tão útil assim ou é um serviço que eu... Na prestação de contas, o órgão público que autorizou você a não agir daquela forma,
ele vai avaliar. Você vai prestar contas, o que você fez com o dinheiro, quem você alcançou, de que forma que a população teve melhorias na sua vida diante do que você se propôs a fazer. E aí eles vão avaliar. A gente tem um problema muito sério no Brasil de prestação de contas. As ONGs não sabem prestar contas, não prestam contas direito, e a gente tem muita punição a ONGs que recebem dinheiro público, justamente porque elas não sabem prestar contas e prestam de uma forma que não é possível aferir se houve realmente a boa utilização do dinheiro ou não. A questão do maquiado, você pressupõe a existência de uma prestação de contas que a gente tem dificuldade. Mas sim, há casos de maquiagem. Se a gente teve com alguns grandes aí do mercado que a gente nunca imaginaria, que nos surpreende, quem dirá numa pequena que nem sempre tem uma profissionalização adequada, nem sempre tem um contador especialista naquela área, nem sempre tem um advogado especialista naquela área, um gestor, um administrador, porque o mundo das ONGs tem muito voluntário, que gosta de fazer, que gosta de auxiliar o próximo e etc. E nem todo mundo se preocupa muito com a burocracia. E só vai se preocupar quando estoura algum problema muito grande e alguém volta os olhos para a burocracia. E nem sempre é possível contornar este problema criado pela falta de atenção, pela falta de expertise que as pessoas não tiveram lá atrás. Eu pergunto focado até na saúde mesmo, né? A gente vê serviços grandes de saúde que têm esse benefício, né, da isenção de alguns impostos e tudo, e o que eles retornam, o que eles dão de retorno para a sociedade. Essa é a dúvida. Será que a gente podia melhorar isso de alguma forma? Há algumas estatísticas de não repasse de valores para o Estado, que o governo chama de renúncia fiscal, e eu acho que está errado, porque você não renuncia àquilo que você nunca deveu. Mas esse número varia de quem faz a conta. O governo fala que são 40 bilhões de reais por ano que as ONGs deixam de pagar imposto, que é um número que a gente não tem como saber se está certo ou errado, porque a gente não tem uma transparência e uma clareza muito grande de analisar todas as contas de todas as ONGs e ver se realmente é aquele. E a gente também tem um problema e as ONGs também fazem um outro número que também não é confiável, porque a gente não tem parâmetros transparentes para chegar nesse valor. Mas é bastante, é muito dinheiro. É na casa de 40, 50 bilhões de reais por ano. Então, realmente é muito dinheiro. Mas a pergunta específica que você fez, qual foi, Rebeca? Para hospitais que têm essa prerrogativa, né, de isenção de alguns impostos, o que eles dão de retorno para a comunidade? Na prestação de contas, isso tem que ficar claro. A gente tem desde uma Santa Casa do interior de São Paulo, que arrecada lá, enfim, a realidade dela implica ali em 1 ou 2 milhões por ano, como a gente tem grandes hospitais aqui em São Paulo, que não pagam 100 milhões de reais por ano. E aí a prestação de contas vai determinar. Tem hospitais grandes aqui em São Paulo que fazem cirurgias complicadas, atendem terciária, transplante, etc. É um serviço caro. Então, cada transplante, você tem aí um custo de 500 mil reais, que é quase a folha de pagamento de uma Santa Casa do interior do mês inteiro. Então, proporcionalmente, a gente tem entidades que deixam de pagar 20, 30, 40 mil reais por ano, mas devem, em contrapartida, atender a população de uma forma, no mínimo, equivalente ao valor que ele deixou de recolher. E a gente tem entidades que não pagam, dentro dessa ótica, 100, 200, 300 milhões de reais. Depende do faturamento, depende da quantidade de empregados, porque um desses títulos que existe, por exemplo, que é o SEBAS, que é Certificado de Entidade famoso, né? Social, famoso, que foi regulamentado semana passada. Existe uma lei federal que trata dele, e o decreto foi publicado na quinta-feira, enfim, semana passada. O podcast não tem data, mas enfim, tem poucos dias que foi publicado. Agora em novembro, então. Agora em novembro. Mas fato é que o SEBAS, ele é possível de ser obtido por 1% das 815 mil entidades. Nós temos menos de 1% do total das entidades que possuem o SEBAS. Então,
querem dar ao SEBAS um critério que ele não tem, querem dar a ele uma responsabilidade que ele não tem, e nessa de encolher muito o funil para se obter, a gente está deixando 99% das entidades para fora. Existem até projetos de lei que determinam ou pretendem determinar que emendas parlamentares poderiam ser repassadas apenas para quem tem SEBAS. Se eu tenho 1% só das entidades que tem, você acabaria afunilando isso de uma forma... Afunilando demais, né? Hoje está de menos, né? Mas aí seria demais também. Exatamente. Em meio termo seria interessante aí, né? Mas não estamos caminhando para meio termo nenhum. É isso que eu ia perguntar, juntando essa pergunta da doutora Rebeca com a sua resposta. Então a gente está, assim como quase tudo no Brasil, antropologicamente falando, doutor Sim. Teixeira, existe espaço no sistema atual para boa-fé e para má-fé. Inclusive tem boa-fé que não dá resultado por ignorância, podemos dizer assim, ignorância no bom sentido, por ignorar o mecanismo mais correto. E má-fé também. Agora, mexer demais no sistema, pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver enganado, acaba produzindo uma distorção na própria essência, né, da questão das organizações sociais do terceiro setor. É mais ou menos isso. Pois é. Sim, tem má-fé, boa-fé, e tem gente de boa-fé que no fim acaba agindo de má-fé. Temos de tudo. A gente tem uma polarização muito grande. Mas o que eu acho que falta é conhecimento, é realidade. Quem faz as leis ficam nos ar-condicionado em Brasília, dentro de um gabinete, e não conhece exatamente qual é a realidade da porta para fora. E aí ficam criando leis que na prática são inaplicáveis, que não vão resolver nada. Enfim, eu acho Eles que é um falta populismo desnecessário, é um né? populismo. Populismo é sempre desnecessário. Desnecessário, é verdade. Mas a gente está num alto grau de populismo em várias coisas no Brasil, inclusive também nessa área, infelizmente. Há alguns anos já, né? E falando um pouquinho agora do Estado em si, né? Da importância que ele ocupa e até onde ele pode ir em relação à atuação na saúde pública, né? Gosto muito quando se debate judicialização em saúde, até onde o Estado aguenta essa judicialização, né? Queria entender um pouco. Eu não falei no início sobre o conceito de terceiro setor. Chama terceiro setor porque tem dois antes. Tem o primeiro e o segundo. O primeiro é o Estado, ao qual você se referiu, que é quem arrecada impostos de todos nós e tem que nos devolver as garantias que estão lá no artigo 6º da Constituição. E o segundo setor, que é o setor privado, lucrativo, capitalista, que existe, enfim. E o terceiro setor vem fazer uma mescla dos dois. São pessoas jurídicas, privadas, que atuam em prol do cidadão, que seria a obrigação do primeiro setor. A questão da judicialização, o conceito que eu fiz de judicialização é a falência do Estado, consequentemente a falência da sociedade. A judicialização existe porque o Estado não consegue garantir ao cidadão que ele precisa na hora que ele precisa, do jeito que ele precisa. Quando o paciente vai num hospital, precisando de um médico, de uma cirurgia, de um medicamento, e o hospital não dá, ele vai no juiz, o juiz dá uma liminar que obriga o hospital a dar. Essa lógica, eu critico muito essa lógica, mas é um direito de acesso à justiça, mas isso é fruto de uma falência de política pública. Por exemplo, AIDS. Por que a gente não tem judicialização de AIDS? Se você pegar os números do CNJ, não há judicialização de AIDS. Ninguém entra no judiciário para pleitear uma liminar para receber o coquetel. Não temos. Já está amplamente difundido. E a política pública funciona. Muito bem. Doenças infecciosas em geral no Brasil funciona muito bem. Tuberculose, acompanhamento desses pacientes, HIV, né? Se funciona muito bem, eu não preciso judicializar. Talvez as hepatites virais, desculpa, Felipe, talvez as hepatites virais entrem como exceção, né? Tem muito antiviral. Mas é um número muito pequeno, perto das 500 mil ações que existem por ano. Sim. Doença infecciosa não é um grande problema na judicialização. Se a política pública funciona. Funciona. Se a política pública funcionar nas outras áreas também, a judicialização acaba. E aí a pergunta de $1 milhão ou reais é por que esse sucesso não se expande nas outras áreas?
Aí você pode levar em consideração 210 milhões de potenciais pacientes, você pode levar em consideração o recurso. O Brasil tem hoje, em 2023, 5 trilhões de receita, que é o número. Para a saúde, o percentual destinado é de 2,42. Para se pagar a dívida pública, juros de dívida pública, a gente tem quase 48% desses 5 trilhões. E para a saúde, a gente tem 2%. Então, há uma discrepância muito grande. E se você for levar em consideração orçamento secreto ou arcabouço jurídico ou qualquer outro nome mais bonito que se dê para ficar mais aprazível para a população, a gente tem percentuais muito maiores do que 2,42 dos 5 trilhões. Então, e agora ainda teve uma redução do orçamento, essa coisa toda. Então, assim, é prioridade, é vontade política, e mais uma série de conceitos que a gente pode ficar aqui tergiversando sobre isso. E as novas tecnologias, novos medicamentos que são muito caros, né? A gente vê para algumas patologias específicas, medicação que custa alguns milhões, né? Só o Gesma, a dose custa 6 milhões, uma dose. Exatamente. E foi incorporado ao SUS, agora recentemente. E ele é um medicamento para criança, né? E umas 2 ou 3 crianças, pelo menos que a gente sabe de reportagens, já receberam a dose e o SUS pagou. E há uma grande discussão também, quando se leva isso em consideração, que é a tal história. 6 milhões de reais numa dose para atender uma criança. Quanto a gente poderia usar esses 6 milhões para atender um número maior de pacientes de uma outra forma? Que é uma discussão legítima. Que é uma discussão legítima. Só que, quando eu uso 6 milhões para atender uma população maior e não dou para a criança, ela vai morrer. E aí, Custa nós essa como crise sociedade... também, né? A descompensação de uma doença neurológica como AME, ela custa ao Estado, Sim, né? ela continua Internações custando. exatamente. A dose é meramente uma etapa do A dose tratamento. é pontual, muitas vezes, né? 2 ou 3 doses de determinadas medicações no início da vida da criança, mas essa criança custa, são internações Sim. frequentes, ventilação mecânica, fisioterapia, diárias de UTI, então são contas que eu acho que o Estado precisaria fazer. E a grande discussão que sempre existiu e a gente nunca avançou nela, e não estamos avançando porque ela não está na mesa, é a seguinte: eu não gasto 6 milhões para comprar a dose dessa medicação que vai salvar essa criança e vou usar esse dinheiro para atender um número maior de pessoas. A consequência é que a criança vai morrer. E aí, no Brasil, a gente não está preparado para uma discussão dessa, entre aspas, sacrificar uma criança em prol de dezenas ou centenas de outras pessoas. E aí vem uma outra discussão que sempre, sempre, sempre é colocada. E se fosse seu filho? O seu posicionamento de concordar... Com respostas Famosa- dificílimas ou impossíveis, né? De serem A dadas. postura que você tinha de concordar com a utilização daqueles 6 milhões para um número maior de pessoas permanece quando estamos falando do seu filho, ou da sua mãe, ou do seu pai? É uma grande discussão complexa, que passa por bioética, passa por um monte de etapas, mas que a gente não começou nunca. Tem 30 anos que a gente deveria estar discutindo para avançar no nosso pensamento e ela não está na pauta. Então cada um vai ficar com suas convicções e vamos levando a vida como Deus permite. Eu penso que talvez a saída seja o entender qual é o custo a médio e longo prazo de uma doença neurológica não tratada, né? São internações frequentes. Mas aí é uma qualificação da discussão que a população não está preparada. A população Não, isso é uma discussão técnica, seria corpo técnico, Sim. né, do Estado que teria que Mas é uma entregar isso. discussão muito população. cruel para a população, porque a população ela é um pouco mais superficial e fala, não, vai matar a criança? Então é para matar a criança? Então é diferente. A gente teve um caso já mais antigo de que uma criança precisou de um tratamento que só tinha em Miami, e o juiz federal autorizou a levar a família, mais 2 acompanhantes, traslado, permanência e tal, não sei o quê, enfim. Gastou-se cerca de 10, 15 milhões em todo esse aparato, sabendo que a possibilidade de sobrevida não era tão grande, mas, enfim, você tem que cuidar porque o futuro é incerto. E mesmo depois de tudo isso, a criança voltou e morreu 6 meses depois. Difícil, Então, assim, né? todas as estatísticas disponíveis no mundo diziam
que a sobrevida era muito pequena. Mesmo assim, foi feito tudo isso. Então, talvez a gente não tenha maturidade para discutir isso dessa forma, porque aí entram questões políticas, religiosas, sociológicas, e quando entra dessa forma, a coisa toma uma proporção que o motivo da discussão inicial já deixa de sumir, já some no meio da polarização que a nossa sociedade, infelizmente, está passando. E é importante dizer uma coisa, né? A sociedade em si não está preparada para essa discussão, e como nós não vivemos uma democracia direta, até porque isso é impossível, né? Tendo 200 e tantos milhões, os representantes, né? Os legisladores e as legisladoras, isso já se mostrou, claro, né? Também, em boa parte, não estão preparados, não tem maturidade para essa discussão, né? Então aí, doutor Teixeira, eu entro numa questão, já que a gente já passou pela Constituição, a gente já passou pelo SUS, a gente passou por 88, né? E a gente está num ponto muito quente, delicado dessa discussão. O senhor acha que, de alguma forma, né, a Constituição bateu no teto, chegou ao seu limite, tem que ser revista em algum ponto? O SUS, até quando o SUS vai aguentar, né? Antes da gente até falar de saúde suplementar, que é muito importante também, o SUS, como é que está a saúde do SUS, né, em meio a todas essas discussões? Quem escreveu a Constituição, os legisladores constituintes de 88, não fizeram conta. E se tivessem feito conta, veriam que os direitos todos assegurados na Constituição não cabem no orçamento. A gente estava saindo de um período grande de ditadura, e a Constituição Cidadã, como ela é chamada, ela acabou assegurando ao cidadão todos os direitos que uma democracia asseguram, enfim, no artigo 6º, no artigo 7º, que trata dos direitos trabalhistas e tal. Só que depois de 35 anos, a gente vê que não é possível, não há dinheiro para assegurar tudo que ela previu. Não há dinheiro, entre parênteses, porque nós temos 5 trilhões de arrecadação para 2023. Talvez a divisão desse dinheiro é que não seja suficiente para atender todo mundo. Mas é uma discussão pior ainda que ninguém está aberto a fazer. Mas o SUS é o melhor plano de saúde do mundo. Não há democracia no mundo que tenha o que nós temos aqui no Brasil. Ponto. Isso por si só é motivo de elogio, é motivo de, entre aspas, agradecimento ao governo, etc, etc, etc. Na pandemia isso ficou bem claro, né? Mas a gente sempre quer mais. Então, se você for no hospital aqui em São Paulo, eu advoguei para um hospital na Zona Sul que atendia 1.000 pacientes por dia. 1.000 pacientes por dia. Aí tem um outro problema que não é aqui a discussão. A gente fez uma pesquisa porque 1.000 pessoas iam para aquele pronto-socorro todo dia. E na pesquisa ficou claro que 85% daquelas pessoas não deveriam estar ali. Porque o pronto-socorro é um equipamento caro, que tem pessoas caras ali trabalhando e que não estão lá para atender dor nas costas, estão lá para atender algo mais complexo. Urgências e emergências mesmo, né? Conforme a própria definição de cada uma delas. E aí você chega lá, recebe um protocolo de Manchester, não sei o quê. Se você receber uma pulseirinha azul, você vai ficar lá 4, 5, 6 horas. Porque os pacientes com a pulseirinha laranja ou vermelha serão atendidos antes. E aí ele vai reclamar. Eu também reclamaria se eu ficar 5 horas esperando alguma coisa. E por que 1.000 pessoas vão para lá e 85% não deveriam estar lá? Elas deveriam passar, o SUS tem uma separação de atendimento por CEP de onde você mora. Então, onde você mora tem um posto de saúde, tem uma UBS, uma unidade básica de saúde, tem uma UPA, enfim. Você deveria passar primeiro nestes serviços e lá, se você precisasse de um especialista, o médico clínico geral é que te indicaria e te iria referenciar para uma unidade maior, mais complexa. Só que a cultura do brasileiro não é assim. Você acordou com dor nas costas, você tem plano de saúde, ou não tem, você vai no pronto-socorro, porque você sabe que lá tem médico. Porque nem sempre na UBS, na UPA, no posto de saúde, tem um médico lá disponível para te atender, porque tem greve, porque não sei, enfim, vários motivos. E a gente tem essa realidade em todo lugar. A gente não usa a atividade, o atendimento secundário, primário, acaba usando um atendimento terciário para uma questão que deveria ser atendido no primário. Mas a gente não tem cultura disso. Não há cultura nesse sentido, e para você estabelecer uma cultura, um modo de procedimento,
Isso demora anos a fio, demora gerações. Enquanto não começar, a gente vai continuar agindo do jeito que a gente está agindo. E nós não começamos. Como a cultura de prevenção, nós não temos, né? O artigo 96 da Constituição fala que saúde é um direito de todos e dever do Estado. Só que ele continua, vírgula, garantidas a prevenção tal, e a gente não tem prevenção. A gente atua muito pouco em prevenção, né? Muito. Você vê hoje o tabagismo, por exemplo, nas camadas da sociedade mais simples, mais humildes, mais pobres, ele ainda é muito alto. Então, para onde vão esses pacientes futuramente? Com doença oncológica, doença pulmonar, cardíaca? Esse é um grande problema. Teremos mais problemas aí no futuro, porque a população está envelhecendo, né? As pessoas não entendem os benefícios da prevenção. Elas não sabem. E o governo não explica, e vão continuar não sabendo, e vão continuar agindo do jeito que sempre agiram. E a saúde suplementar também sofre com judicialização e cada vez mais distante da nossa população? Sim, cada vez mais distante, porque custa caro. Dos 210 milhões de brasileiros, nós temos hoje, números do mês passado, 50 milhões e 700 mil pessoas que têm plano de saúde no país. Dá 25% da população. O que não quer dizer que você vai ter atendimento imediato, lindo e maravilhoso. Temos problemas. Se você for no hospital aqui em São Paulo grande que só atende plano de saúde, você também vai ficar algumas horas esperando, porque tem muita gente esperando. Então, quando você tem 100 pessoas para serem atendidas por 2, 3, 4, 5 médicos, cada um com X minutos, é uma conta matemática, você vai ficar lá 2, 3 horas. Não tem um médico disponível para você na hora que chegar. E a verticalização atrapalhou um pouco a qualidade mesmo, até da saúde suplementar, né? Pois é, a verticalização significa redução de custo, né? Você Ou seja, cria padrões, eu sou cria dono do protocolos, convênio e sou dono do hospital. e você vai ser atendido aqui. Vendo o convênio e eu te atendo. E você vai ser atendido aqui, E o ponto desenho final. é meu, né? Se você quiser ou não. Aí isso contribui um pouco para a judicialização, porque muitos pacientes eram atendidos em hospitais até então credenciados, com médicos que eles gostavam, confiavam, e num determinado momento o plano de saúde faz isso que a Rebeca falou. Agora, a partir de amanhã, você vai passar a ser atendido só neste hospital, que é meu, que é verticalizado e tal. E aí, invariavelmente, quem vai no judiciário buscar uma liminar para assegurar o atendimento naquele hospital que até então vinha usando com aquele médico, invariavelmente os juízes dão a liminar para continuar lá. Nessa linha, doutor Teixeira, os hospitais, as clínicas administradas pelo terceiro setor, do ponto de vista do paciente, do contribuinte, enfim, ele tem todos os direitos que o paciente de um hospital comum, gerenciado pelo Estado ou pela iniciativa privada, porque a judicialização, muitas vezes, ela parte de uma, como o senhor disse agora há pouco, né, de um caminho mal feito pelo próprio paciente, pela própria paciente, por não saber, né? Então, tem dois problemas aí, né? O primeiro, ele não conhece os direitos, mas também não conhece os, de certa maneira, vamos colocar entre aspas, deveres dele, né? Como tentar diminuir esse hiato aí entre as duas coisas? Porque tem hora, em algum momento, a conta não vai fechar, né? Se é que já não está fechando. Os direitos são iguais, sim. Não há nenhuma separação em razão de nenhuma circunstância nesse sentido. E é o que você falou. Já temos problemas históricos. As Santas Casas mesmo, já que a gente começou falando delas, elas têm um histórico de endividamento de 20, 30 bilhões de reais, que passa governo atrás de governo, ano após ano, e isso nunca resolve. E não vai resolver. O governo nunca vai chegar para as Santas Casas e falar: seu déficit é de 15 bilhões, está aqui então 15 bilhões. Não existe. Nem se quisesse, a legislação hoje permite esse tipo de approach, digamos assim. O que o governo faz e noticia como se fosse a salvação da lavoura é empréstimo subsidiado, a juro mais baixo e tal. Empréstimo você vai ter que pagar em algum momento. Se eu não tenho dinheiro, vou pegar um empréstimo, vou contrair dívida, mesmo que a juro barato, eu estou só empurrando com a barriga o meu passivo. E o subsídio sai de alguma outra conta. Sai de alguma outra conta. Então, assim, a gente não pode afirmar certas coisas, mas depois que você vai ficando mais velho, você já perde um pouco as estribeiras e o medo. Eu já escrevi muito sobre isso, tem muitos artigos nesse sentido. A saúde no Brasil, a saúde pública, não vai melhorar nos próximos 20 anos.
Não é uma praga, não é nada. E Constatação. eu gostaria de estar errado. Eu gostaria que quem assistisse isso depois me contrariasse e falasse: não, você está errado por causa disso, disso, disso. Eu adoraria estar errado. Mas não vai melhorar. Não há nada, nenhum indício, nenhuma postura que sugira que o status quo vai melhorar. Não temos, Mesmo com a parceria com o terceiro setor? mesmo com a parceria. A parceria com o terceiro setor, ela, se não existisse, estaria pior, Muito muito pior, pior. né? Muito pior. O estado de São Paulo o município de São Paulo gastou no primeiro semestre de 2003, na área da saúde, na parceria com o terceiro setor, quase 6 bilhões de reais. E se não tivesse gastado isso, estaria pior. E o estado de São Paulo gasta por ano quase 15 bilhões de reais nos repasse do dinheiro para que as entidades possam atender a população. Então estaria muito pior. Então tem um ponto regional importante, já que o senhor tocou nesse assunto, que foi uma pesquisa que a gente puxou aqui, são dados desse ano mesmo, de 2023, do IBGE. 80% da atuação do terceiro setor na saúde estão em São Paulo ou Rio, Sim. né? Rio 150, tanto, eu acho. 58% só em São Paulo. São Paulo. Então, né, imagina a diferença para quem está nos assistindo e é do Norte ou do Nordeste. Então eu pergunto por quê? E se tem, já que o senhor trouxe uma visão, uma constatação tão, infelizmente, negativa desse setor da saúde de modo geral, Sim. essa balança se inverte nos próximos anos, não, e por quê? Não vai se inverter nos próximos anos. A realidade de São Paulo é assim porque aqui tem mais gente, aqui tem mais desenvolvimento, aqui tem mais tecnologia e o Brasil todo vem se tratar aqui. É o ponto central do país em que as coisas acontecem e se é bom ou ruim, não estamos aqui em discussão. A realidade é essa. Os grandes centros, os grandes médicos, os grandes hospitais, a grande tecnologia, está tudo aqui. E é também... eu não diria uma política, mas quando você manda o paciente para fora, qualquer outro estado que manda o paciente para cá, você tira o custo de tratar esse paciente lá na origem. A gente tem encontros anuais, vários encontros anuais na área da saúde, e há alguns anos o então governador Alckmin ele encerra um evento que a gente tem anualmente, e sempre há os prefeitos querendo falar com o governador e tal. E num desses anos, os vários prefeitos que o buscaram, eles queriam ambulância. O pedido dos prefeitos era ambulância. Não era mais dinheiro, mais recurso para incrementar o atendimento, a Santa Casa, era ambulância. E por quê? Transferir o Você problema, levar o né? paciente de carro para outro município. E, doutor Teixeira, é caro tentar investir, e obviamente tem que ser uma parceria das três esferas, né? Federal, estadual, municipal, para criar centros regionais, né? Grandes cidades como Salvador, por exemplo, Recife ou Manaus. Claro que Manaus tem toda a questão geográfica distinta do resto do país, mas Porto Alegre, né? Goiânia, para evitar esse sobrepeso aqui do estado de São Paulo e do Sudeste. A própria Constituição, desde 88, fala que o SUS é uma rede regionalizada e hierarquizada. Mas a regionalização, ela nunca aconteceu na prática, porque cada prefeito quer ter o seu hospital, cada prefeito quer ter a sua unidade de saúde, mesmo que ela custe absurdamente cara, mas é palanque eleitoral, é projeto. Então há um descontentamento em não querer ter o seu próprio hospital. Não, como é que a população vai nascer num outro município? E aí criam-se verdadeiras maluquices, elefantes brancos, a um custo muito absurdo que não vai se concretizar. Então, sim, a rede regionalizada, além de estar na Constituição, está na lei orgânica do SUS, desde 90, na prática é só ter vontade política de fazer acontecer. E aí você criar em Salvador, em outra capital, regionalizar e colocar até especialidades. Vamos transformar Salvador no polo nacional do atendimento de cardiologia ou infectologia ou qualquer coisa. E aí você drena recursos para lá, pessoal para lá e passa a ser o centro regional. Mas não há vontade política, não há interesse, não necessariamente o médico de São Paulo quer mudar para Salvador e vice-versa.
Então tem vários entraves aí que não permitem a regionalização, apesar dela ser, inclusive, mandamento constitucional. A outra questão que vem quando a gente fala de terceiro setor é como separar instituições sérias das outras que muitas vezes estão no mercado para outros fins. Como é que seria um caminho interessante para fazer isso? É outra pergunta de alguns milhões de dólares. Eu volto mais ou menos na mesma resposta. Prestação de contas, a aferição do efetivo bom gasto do dinheiro público. Isso tem melhorado, né, nos últimos anos, essa prestação de contas, Tribunal de Contas dentro dos hospitais, falando obviamente da saúde, a gente sabe que o terceiro setor tem uma abrangência muito maior que só hospitais, Sim. Só que como a gente está aqui conversando exatamente sobre saúde, dentro dos hospitais isso tem melhorado, essa atuação, como é que você tem Se tem melhorado, é muito tímido. É, É muito tímido. a gente que está dentro dos hospitais, que presta serviço para essas OSs, a gente enxerga hoje a coisa mais, o olhar do Tribunal de Contas mais acirrado. O É. médico tem que bater A qualidade dos hospitais públicos gerenciados por organizações sociais, eu falei no início de títulos, né? SEBAS é um título, organização social é outro título, que pode ser um título público que pode ser obtido pela ONG que procura o Estado ou o município, preenche alguns requisitos legais e, ao preencher esses requisitos, o Estado ou o município outorgam esse título de organização social que permite o relacionamento jurídico entre eles por meio de um instrumento jurídico chamado contrato de gestão. E o contrato de gestão tem em torno de 200 indicadores que devem ser cumpridos, com metas quantitativas e qualitativas, tal. Do ponto de vista assistencial, isso é muito forte. Tanto que, dos 10 maiores hospitais públicos, dos 10 melhores hospitais públicos do Brasil, 9 são gerenciados por organizações sociais, dada a exigência da qualidade e o cumprimento dos indicadores técnicos de qualidade. Os contratos exigem até certificação de qualidade nacional. Você tem o ONA, nível 1, 2, 3, você tem o Commission. Medicamento canadense. Tem vários hospitais públicos gerenciados por OS que têm essas políticas e estão até em contratos alguns. Exatamente. E isso você eleva a qualidade. Você tem hospital público que tem mais títulos de qualidade do que grandes hospitais privados que não necessariamente destinaram esse olhar de qualidade para eles. Isso é fruto da exigência que consta dos contratos de gestão. Mas na hora de prestar contas de tudo isso, do ponto de vista financeiro e tal, se questiona a contratação do médico, ou da pessoa jurídica do médico, por vários outros motivos. Então, quando eu falo de prestação de contas, eu estou me referindo mais à questão jurídica, contábil e tal, mas a qualidade é indiscutível. Tanto que é o melhor modelo que tem no país. Eu acho que funciona. Se eu tivesse que eleger, o melhor modelo é esse e já é há muito tempo, e não tem nada melhor disponível para ser usado. Se a gente ouvir a população, a gente vai entender isso, né? São os hospitais realmente eleitos como os melhores pela própria população. Agora, tem também um motivo. Os hospitais SUS gerenciados por OS, eles têm uma receita muito maior do que o hospital SUS não gerenciado por OS. Porque a tabela SUS praticada numa Santa Casa, por exemplo, ela é multiplicada por 4, 5 vezes quando se faz um contrato de gestão entre um ente político e uma ONG. Então, ela faz melhor, sim, está comprovado, tem vários estudos nesse sentido, mas ela parte de uma receita também maior que a permite atender com mais qualidade a população. Se passasse para a Santa Casa 5 vezes mais do que ela recebe, creio eu que certamente a qualidade também melhoraria. Tem esse detalhe. Bom, doutor Teixeira, o senhor já falou um pouquinho do futuro, né? Mas eu queria insistir para a gente encerrar essa nossa conversa nessa visão que o senhor tem. O senhor já falou que, por exemplo, a questão da regionalidade só vai mudar se muita gente acordar. E não é isso que tem no horizonte. As pessoas estão dormindo ainda. Os gastos estão aumentando, né? O limite vai chegando cada vez mais perto, né? no horizonte. E o desenho do sistema vai sendo mais ou menos mantido, infelizmente, né? Então, buscando mais eficiência, buscando sustentabilidade, vendo toda essa corda apertando no pescoço, qual que é a visão de futuro próximo que o senhor vê para essa relação do terceiro setor com a saúde e, de modo geral, a situação da saúde no país?
Como eu disse, não tem nenhum fato, nenhum motivo que me permita vislumbrar uma melhoria no futuro próximo. Se você falasse, não, estamos desenvolvendo um projeto que pretende atingir tal objetivo em 2, 3 anos, tal, não sei o quê. Não tem. Não tem. E os políticos também, pelas falas e pelas posturas, também estão muito preocupados com isso. A gente tem uma situação posta, que está vindo já há algumas décadas, e a gente tem um comparativo, né, uma incoerência muito grande no SUS. A gente tem hospitais credenciados do SUS, ONGs credenciadas pelo SUS, que não conseguem manter um pediatra para atender ali no pronto-socorro e etc. E o SUS paga o Sonsesma e paga cirurgia de troca de sexo e disponibiliza cirurgia robótica e etc, etc. Então a gente tem uma incoerência muito grande, porque ao mesmo tempo eu tenho a alta tecnologia disponível em hospitais de SUS, mais elitizados, se é que a gente pode chamar assim, e a gente tem em Santa Casa, que é o mesmo SUS que não tem pediatra para atender quem vai ali no pronto-socorro de imediato. E isso é incompatível com uma sociedade que pretende ser socializada no sentido de dar a todos o direito de todos serem adequadamente atendidos. Há uma dificuldade mesmo de enxergar uma distribuição adequada de especialistas no país, né? Sim. Isso é bem visível, não precisa sair muito. Se você andar 100 quilômetros aqui de São Paulo, você não tem, por exemplo, a minha especialidade, infectologista, Todo mundo vem pra São Paulo. pediatra, né? E só para solidificar mais o meu ceticismo em relação a isso, a gente pressupõe um futuro melhor a partir de indícios que nos levam a entender que algo vai mudar. E não temos esses indícios. Eu costumo falar nas minhas palestras, eu sempre coloco lá uma foto de um evento de 2005, em que estava o ministro da Saúde da época, o presidente dos hospitais privados brasileiros, e mais, as autoridades da saúde estavam naquela mesa, fazendo projetos, a saúde do futuro. A coisa mais antipática que eu acho é a saúde do futuro, ou o futuro da saúde. E aquele povo lá em 2005 discutindo o futuro da saúde, depois que termina a palestra e todo mundo é aplaudido, só no ano seguinte, na outra palestra em que todo mundo vai estar, que se discute o futuro da saúde. Você passa um ano inteiro sem tentar mecanismos novos, ações novas, A gente falava para mudar exatamente, alguma coisa. né? No último congresso de gestão que a gente se Pois encontrou, é. né? Então, assim, ano após ano, as pessoas falam a mesma coisa e ninguém age no sentido de mudar alguma coisa. Eu participo de congresso, e a Rebeca também, há 25, 30 anos, e a gente ouve a mesma Zeni, coisa. e eu Eu lamento que participo. você fale por você, como Eu diz nosso amigo participo há Felipe. 30 anos, então. A Rebeca começou agora. Há 20, tá? 20, vai. E é impressionante como você ouve a mesma coisa ano após ano e ninguém experimenta algo diferente. Se ninguém... Einstein já dizia que se você não pode esperar um resultado diferente, você faz a mesma coisa sempre. E a gente não observa isso. Então a gente esteve recentemente junto num evento em que a gente ouviu isso, e na edição do ano que vem a gente vai ouvir de novo. E foi impressionante, porque era um congresso que a gente julgava sempre como o melhor da gestão de saúde e tá ficando uma coisa tão repetitiva, né? Os grandes gestores e comandantes da saúde brasileira estavam lá e falaram isso. E provavelmente depois do aplauso que encerrou a mesa, cada um vai cuidar da sua vida, tal, ninguém se preocupa. Como, por exemplo, a mudança de remuneração dos hospitais. Fazer isso acontecer, Fazer né? acontecer. Fazer acontecer, porque Eu costumo dizer que no Brasil a gente tem muita iniciativa, mas falta acabativa. A gente tem que fazer, acabar as coisas que a gente... E ideias, porque ideias a gente tem muitas. É só pôr em prática, tem que acabar, tem que testar. Até porque muitas ideias podem não ser factíveis, podem ser ruins. Mas se a gente não testar para melhorar ou para identificar que ela não é boa, sem experimentar, a gente não sabe. E aí fica nessa teoria que nos invade a todos e não permite o avanço. eu acho que agora a gente, como saúde pública, vai ter que correr atrás de um prejuízo aí, quando a gente fala em prevenção, um prejuízo muito grande. Vacinação, a gente tinha acima de 95% de crianças vacinadas, de população-alvo vacinada, hoje a gente tem 60%. Pois é. Então a gente agora, a gente não está nem partindo do zero, a gente está partindo do menos 20, mais ou menos, né? Então tem muita Como é que coisa eu para posso consertar. ser Otimista, né? otimista? Difícil. O Zé Simão fala que um otimista é um pessimista mal informado.
Então, Todo sentido. talvez seja isso. Isso para não falar em outros problemas, a questão do saneamento básico. Bom, É. para lembrar aqui para quem está assistindo a gente que o livro Brasil, o País do Futuro é de 1941, né? Então já se foram o quê? Mais de 80 anos, né? Pois é. 82. É. Doutor Josenir Teixeira, advogado nas áreas de saúde, terceiro setor, mestre em Direito, escritor e palestrante. Obrigado pela aula, Imagina. pela visita aqui. Muito obrigada, viu, Josenir? É sempre importante a gente falar de direito, de judicialização na saúde e entender um pouquinho mais o terceiro setor, que eu acho que ainda é um tema que a população não entende tão bem. Sim. Mas foi muito esclarecedor aqui o nosso Bom, papo. A nossa eu que agradeço o convite, parabéns pela iniciativa. Muito obrigado e quem sabe uma próxima a gente aprofunda um pouco mais os assuntos. Exatamente. Antes de 20 anos, né? Porque É. a sua previsão foi para daqui 20 anos. Então, pelo menos daqui uns 2, 3 a gente volta a conversar. Mas eu falei 20, mas eu penso mais. Mas eu deixei 20 para não ficar tão agressivo. Nos assuste. Muito Obrigado. obrigada, viu? Esse foi o episódio número 2 do programa Diagnóstico. Siga a gente nas redes sociais, se inscreva no nosso canal. Muito obrigado, até lá.